Olá, seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Primeira mulher eleita presidente da Academia Brasileira de Cinema. A acidificação dos mares e as ondas de calor continuam matando os recifes de corais. Crise na Rússia. Vacinação contra a gripe é liberada em todo o país. E ainda vamos ver sobre a hepatite misteriosa. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Vamos começar o jornal de hoje com a previsão do tempo. A tarde de hoje será de frio e chuva em grande parte do estado. Em Rio Grande, a previsão é que chova 30 milímetros. Frio e chuva juntos fazem a umidade aumentar. E em Dom Pedrito, a umidade relativa do ar fica em 99%. Vamos conferir agora a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande, que amanheceu sob frio e uma leve garoa, terá uma tarde chuvosa. À noite, a chuva irá parar e as nuvens irão diminuir. A previsão para hoje é que chova 30 milímetros ao total. Os ventos aumentam e podem chegar aos 25 quilômetros por hora, o que diminui a sensação térmica. A umidade será alta, chegando nos 99%. A temperatura fica entre 14 graus a máxima e 10 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde chuvosa. Conforme a tarde for terminando, a chuva tende a cessar. Na parte da noite não chove e as nuvens diminuem. A probabilidade é que chova 30 milímetros ao longo do dia. Os ventos chegam a 25 quilômetros por hora e a umidade segue alta e bate nos 98%. A temperatura fica entre 13 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em Dom Pedrito, o dia será de chuva, podendo chegar a 30 milímetros de chuva ao longo do dia. Na parte da noite não irá chover e as nuvens diminuirão. Os ventos serão fracos, ficando em 17 quilômetros por hora. A umidade segue alta e bate na casa dos 99%. A temperatura fica entre 13 graus a máxima e 9 graus a mínima. Camaquã, que amanheceu com o céu encoberto por nuvens, terá uma tarde chuvosa. Na parte da noite não deve chover. Calcula-se 30 milímetros de chuva ao longo de todo o dia. Os ventos seguem fracos, ficando em 13 quilômetros por hora. A umidade segue alta, ficando em 95%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em Venâncio Aires terá uma tarde de sol com algumas nuvens. Poderá ocorrer pancadas de chuva tanto à tarde quanto na parte da noite. A previsão são de 8 milímetros de chuva ao longo do dia. Os ventos seguem moderados e ficam em 21 quilômetros por hora. A umidade será alta, em 91%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 12 graus a mínima. A produtora carioca Renata Almeida Magalhães se tornou a primeira mulher eleita presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, cargo que irá assumir a partir de 1º de julho em substituição ao produtor Jorge Peregrino, que ocupava a função desde 2018. A entidade é responsável pela escolha do representante brasileiro no Oscar e pela organização do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais também realizou ininterruptamente o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, apesar das dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19 nos últimos 2 anos.
Em 2022, a principal premiação do setor audiovisual voltará ao formato presencial, já sob gestão de Renata Almeida Magalhães, com cerimônia marcada para o dia 10 de agosto no Rio de Janeiro. Renata Almeida Magalhães é graduada em Direito e especializada em Legislação de Incentivo Fiscal para a Cultura. Ela estreou no cinema aos 17 anos como diretora em 1979. Mas após acompanhar as filmagens de Quilombo de 1983 e de transformar a experiência no documentário Filme sobre Filme, passou a focar sua carreira na produção de longas e, posteriormente, comerciais e videoclipes musicais. A nova diretoria será composta por Paulo Mendonça, vice-presidente, Bárbara Paz, diretora-secretária, e 3 novos membros: Jefferson, diretor de comunicação, Ariadne Mazetti, diretora financeira, e Alain Deberton, diretor social. O conflito no leste europeu permanece aterrorizando os ucranianos. 2 mísseis russos atingiram um shopping center que deixou até o momento 13 pessoas mortas e mais 50 feridos. O presidente da Ucrânia pede para que a guerra acabe antes do final do ano. O ataque causou um grande incêndio e exalou uma fumaça escura. O governador regional disse que é improvável que muitos sobreviventes sejam encontrados nos escombros, já que no local havia muito fogo e fumaça tóxica. O ataque russo demonstra parte da estratégia das forças comandadas por Vladimir Putin, já que não havia nenhum alvo militar nas proximidades do bombardeio. Kremenchuk, a cidade atacada, fica localizada na região central do país, próximo de Poltava, e é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia. O avanço russo permanece no território. As autoridades ucranianas anunciaram que retiraram o exército de Severodonetsk, entregando dessa forma os principais polos do lado leste ucraniano aos russos. Em uma tentativa beirando o desespero, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou aos líderes mundiais sobre a guerra na Ucrânia no segundo dia da cúpula do G7 que ocorre na Alemanha. Falando por videoconferência, Zelensky pediu que os países enviassem mais sistemas de defesa antiaérea, além de mais sanções à Rússia e garantias de segurança. Durante a reunião, o presidente ucraniano deu o ultimato no conflito. Zelensky disse que a guerra precisa terminar até dezembro deste ano, quando começa o inverno europeu. O presidente ucraniano teme que os recursos fiquem escassos para que a população local enfrente a estação mais fria do ano. Zelensky disse ainda que o momento não é oportuno para uma volta das negociações com Moscou e que quer ganhar mais força antes de voltar a conversar com negociadores russos. Mas quem acredita que a Rússia está cada vez mais forte, se engana. De acordo com informações da Casa Branca, a Rússia deu calote em seus títulos soberanos estrangeiros pela primeira vez em mais de um século. O motivo principal para o calote foram as sanções abrangentes, que efetivamente excluíram o país do sistema financeiro global e tornaram seus ativos intocáveis. A inadimplência mostra quantas sanções estão impactando a economia da Rússia. O Kremlin tem repetidamente dito que não há motivos para a Rússia dar calote, mas não pode enviar dinheiro aos detentores de títulos por causa das sanções, acusando o Ocidente de tentar levá-lo a uma inadimplência artificial. O novo aumento nos casos de doenças respiratórias, inclusive a Covid-19, fez com que as enfermarias infantis e UTIs de hospitais da capital e do interior de São Paulo ficassem lotadas. Alguns centros médicos da rede pública até recorreram à Central de Regulação do Estado por causa da falta de capacidade para receber novos pacientes. A Secretaria da Saúde paulista informou que, só na capital, a taxa de ocupação de leitos pediátricos se manteve em torno de 90% ao longo da semana passada, sendo que a Prefeitura dispõe de 372 leitos de enfermaria pediátrica e 131 de UTI para esse público nos hospitais municipais.
Na última sexta-feira, 347 leitos de enfermaria pediátrica estavam ocupados, índice de 94%. E as UTIs pediátricas estavam com 111 ocupações, representando 85%. O hospital da Unicamp, em Campinas, que é referência regional, estava com 100% de ocupação dos leitos pediátricos contabilizados no mesmo período. Já na rede do SUS Municipal de Campinas, pacientes denunciaram a demora no atendimento no Hospital Municipal Mário Gatti. E até a Guarda Municipal foi chamada. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o motivo do aumento pode ser explicado pela chegada do inverno, já que costumam aumentar nessa época do ano, do retorno às aulas presenciais e também a falta de medicamentos nas farmácias. A vacinação contra a gripe foi ampliada para todo o público a partir de 6 meses no Brasil. Para se imunizar, basta procurar um posto de saúde com um documento. Com o término da campanha nacional de vacinação contra a gripe, estados e municípios ampliaram a oferta ao público geral. A imunização é válida enquanto durarem os estoques para toda a população a partir de 6 meses de idade. Neste ano, a campanha foi voltada às crianças menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e idosos. Quem faz parte do público-alvo e ainda não se imunizou também pode se vacinar mesmo após a ampliação da campanha. A vacinação contra o vírus influenza previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, além de contribuir para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Para tomar a vacina da gripe, basta ir a qualquer posto de vacinação. São ao todo cerca de 38 mil salas de vacinas do Sistema Único de Saúde espalhadas por todo o país. Os líderes do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, se reuniram na Alemanha e concordaram em trabalhar juntos para acelerar uma transição limpa e justa no setor de energia, com o objetivo de neutralizar o clima, mas também garantindo a segurança dele. Os líderes se comprometeram a trabalhar para acelerar a descarbonização das economias, tendo como alvo emissões líquidas zero, além de garantir acesso a benefícios e oportunidades de desenvolvimento com custo razoável e sustentáveis no setor de energia e para garantir benefícios socioeconômicos e oportunidades de desenvolvimento em linha com a Agenda 2030. Em comunicado, as autoridades reconheceram as imensas oportunidades para desenvolvimento social e econômico nessa transição, além de reafirmar o compromisso com o Acordo de Paris e o Pacto Climático de Glasgow para limitar a alta na temperatura global abaixo de 2 graus Celsius e, inclusive, almejando que essa alta seja limitada a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Ainda será realizada uma avaliação com opções para reduzir as emissões de carbono no mix de energia e acelerar a transição da dependência de combustíveis fósseis, assim como uma expansão rápida das fontes de energia limpa e renovável, que inclui redução do uso do carvão, enquanto se aumenta a parcela das energias renováveis no mix energético. Além disso, os líderes do G7 reforçaram seu compromisso de trabalhar com a Argentina, que está na cúpula como convidada, para atingir a neutralidade climática até 2050. Mais de 900 casos e 18 mortes de hepatite aguda misteriosa em crianças foram notificadas pela Organização Mundial da Saúde em todo o mundo. No Brasil, 7 mortes e quase 90 casos são investigados pelo Ministério da Saúde. Os dados são preocupantes e ligam um sinal de alerta para um possível surto da doença em parâmetros globais. O número de diagnósticos é 240% maior em relação ao do boletim anterior, publicado no final do mês passado, que contabilizava 270 casos suspeitos da doença. Metade deles foram notificados na Europa, sendo o Reino Unido país do continente mais afetado, com 267 registros. No Brasil, 90 casos são investigados pelo Ministério da Saúde.
10 deles no estado de Santa Catarina, onde os pacientes estão sendo submetidos a exames laboratoriais. A tendência é que o número real seja maior do que o divulgado até agora, devido à baixa vigilância para a detecção da doença. Febre, vômito e dores abdominais são os principais sintomas. Caso a criança ou adolescente apresente um desses quadros, é recomendado ir até um hospital. Mesmo sem saber as causas, a OMS divulgou algumas medidas de prevenção semelhantes às usadas no combate contra a Covid-19, como o uso de máscara, a utilização de álcool em gel e evitar aglomerações. A acidificação dos mares provocada pelo CO2 e as ondas de calor no mar continuam matando os recifes de corais. Só que 25% da vida marinha e quase 250 milhões de pessoas dependem da vida marinha. A ONU fez um alerta na conferência na organização em Lisboa, na capital de Portugal, que o mundo enfrenta emergência nos oceanos, devido à poluição e o aquecimento global. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o mundo enfrenta uma emergência nos oceanos que ameaça a natureza e a humanidade. Os seres humanos dependem da saúde dos oceanos e 50% do oxigênio que respiramos são gerados no mar. Além disso, a vida marinha fornece proteínas essenciais e nutrientes que alimentam bilhões de pessoas a cada dia. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e amortecem o impacto das mudanças climáticas para a vida na Terra com um custo significativo. A acidificação dos oceanos provocada pelo CO2 e as ondas de calor no mar, que podem durar vários meses, continuam matando os recifes de corais em todos os cantos do planeta. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.